Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, tem uma dica infalível para você. Você que busca uma vida mais saudável que novos hábitos, a Poppit, em parceria com o Pod Doutor, tem produtos específicos para uma linha fitness. Sucos, alimentos e marmitas. Acesse agora www.poppit.com.br. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor. E você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. Pod Doutor é feito para você, sim, que não é da área de saúde, mas precisa, gosta, quer informação relevante para cuidar melhor de você mesmo e cuidar melhor também das pessoas que você ama. É claro que você, da área de saúde, também é bem-vindo a nos assistir. O nosso propósito é levar para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre reais, nem sempre checadas. O nosso propósito é trazer para você o contrário disso, informações boas, informações importantíssimas e checadas na área de saúde. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nós debatemos aqui. Hoje a gente tem a honra de receber Dr. José Cruvinel, meu amigo pessoal, médico cirurgião do trauma e médico do esporte, fundador e idealizador da Cliff, que ele vai nos explicar daqui a pouco. Cruvinel, muito obrigado. Pode chamar de Cruvinel? Claro, muito sempre. Obrigado por ter vindo, uma honra tê-lo aqui. Vamos dividir informação. É um prazer estar aqui no Pod Doutor. Acho que a gente já se conhece desde tempos de especialização, então um convite desse, ainda mais nesse podcast que está bombando tanto, é um prazer poder discutir um tema ainda mais que eu gosto muito e está com uma área de atuação bem frequente aí na minha vida. Legal. Seja bem-vindo novamente, doutor. Nós conversaremos hoje sobre alguns alimentos que na moda tem pessoas que têm certo tipo de medo, algum tipo de restrição, e na bem verdade, dito por um especialista, a gente tem que rever isso. Com certeza. E também sobre dispositivos que contribuem para a manutenção de esportistas de alta performance e até esportistas do dia a dia como eu e você. E Dr. Sidney e Dr. José Cruvinel. Com certeza. Carbofóbico. É isso? O que é carbofóbico? Pessoas que têm medo de carboidrato têm melhor hora para utilizar antes do treino, depois do treino, do decorrer do dia, benefícios. Jejum intermitente, treino em Vamos jejum. falar Fala sobre tudo tudo aí isso aí. que você pode dizer sobre isso, como, por exemplo, a Cliff atua nisso, tudo que você quiser contar pra gente. Vai falando que eu vou pegar uma esfirrinha aqui. Doutor. Maravilha. Eu acho que hoje a gente tem uma coisa que você falou muito interessante no começo, a gente tem muita informação que ela acaba sendo fake news, né? E assim, por crenças, por experiências de pessoas e tal, e elas vão se propagando, né? Então hoje o que a gente observa muito, e é uma realidade bem do meu consultório, são os atletas que eles são carbofóbicos, né? Então, porque quando a gente pensa em esporte, a gente pensa em perda de peso, quando a gente leva em consideração melhora da performance, né? Porque você ter uma relação peso-potência baixa, você aumenta a performance. Então, dependendo do esporte, quanto mais leve você for, melhor, porque você vai ter uma performance. A gente vai falar um pouco melhor sobre peso e potência. Peso e potência. Vamos já falar agora. Qual que é a diferença para o pessoal de casa, que a grande maioria não é um profissional da área da saúde? Qual a diferença de peso e potência no treino? Perfeito. E outra coisa também, nós estamos falando de atletas. Explica isso aí também, se o cara que faz promoção de saúde, ele está dentro desse pacote. Claro que deve estar, mas conta para quem está ouvindo, para ele entender melhor. Aquele que vai para academia também, lá para sua Smart Fit, ou sei lá, 3 vezes por semana, 4, está dentro da nossa conversa isso. aqui. Maravilha. E isso ele está totalmente inserido no contexto, porque o que vai diferenciar o meu atleta profissional do meu atleta que ele só quer saúde, por exemplo, tem uma qualidade de vida boa. O grau de monitoramento que a gente vai fazer com ele e o grau de controle da vida dele. O meu atleta que ele é profissional, eu controlo a vida dele praticamente full time. Eu dou uma folga para ele durante 30 dias do ano que ele está no off-season. Um atleta que ele quer saúde e qualidade de vida,
Às vezes o meu monitoramento com ele acaba sendo anual. Então ele quer saúde, qualidade de vida, Isso. estética, perder peso, É. melhor rendimento no trabalho, melhor Esse- rendimento na sua vida social. Isso. Esse é o cara que E- também precisa de tudo isso que nós vamos falar aqui. Precisa de tudo isso. A diferença é que o meu planejamento e monitoramento para ele vai ser um planejamento anual, ele passa comigo agora e volta o ano que vem. E aí a gente avalia o que teve de resposta ou não. E você consegue dar uma orientação em relação a tanto ao que ele precisa fazer, estratégia, e obviamente o resultado dele é diferente do atleta meu que é profissional, que eu monitoro manhã, tarde e noite. Então, assim, Você monitora manhã, tarde e noite, inclusive no sono, para ver o que? Taxas de de recuperação. recuperação, É uma coisa. glicose, glicogênio. Não, Não. nem é sono mesmo. Tem o maior nível de evidência hoje para você fazer recovery e você recuperar pós-exercício é sono. Então, assim, o que um atleta precisa fazer, ele precisa treinar, obviamente, ele precisa comer e ele precisa dormir. Então, assim, essa é a obrigação fundamental de um atleta quando a gente está pensando em performance, tá? E a gente vai falar no decorrer um pouco melhor sobre Isso. comer, dormir e treinar. Né? Isso, é basicamente isso. Então, assim, o sono ele entra como a base da pirâmide aí da recuperação, e a segunda coisa que faz a recuperação é a alimentação. E uma alimentação baseada em carboidrato. E aí vem o conceito do peso, potência e do carboidrato. Então, mas aí o carboidrato tem essa questão da demonização do carboidrato, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está até falando desse nosso parceiro que tem aqui comidas de menos calorias, Aham. mas tem essa demonização de qualquer forma, né? O pão, o macarrão, Sim. o açúcar. Então, carboidratos acabam engordando mais. É isso que você está E falando. tem tipos de carboidrato, né? Tempo de absorção de cada um. Fala que você está Isso. falando pra gente lá fora. Que Isso. tem tudo isso, mas qual que é a importância nesse jogo todo? Né? O X da questão é o seguinte, só para fechar o peso potência, por que eu preciso emagrecer? Dependendo do esporte que eu estou fazendo. Imagina você vai correr no Ibirapuera agora, pega uma mochila aqui, a gente bota 2 sacos de arroz de 5 quilos. Você correr com essa mochila com 2 sacos de arroz, você não vai conseguir desempenhar se você tirar essa mochila e você fazer a mesma volta. Então, quando a gente fala em peso potência, você está diminuindo uma carga de trabalho que você precisa gerar, porque você está diminuindo o peso. Só que aí vem naquele lance de que peso que eu estou diminuindo, né? Então, assim, e quando a gente fala muito Da onde está tirando esse peso? Da onde está tirando o peso? Porque peso de balança é uma coisa. Isso. Não, porque tem daí que você estava explicando pra gente muito bem Isso. explicado, que é o peso que sai da gordura, o que sai do músculo. Do Isso é músculo. extremamente importante. Peso de balança e peso de espelho. Isso. Explique isso aí, que Então, isso aí é demais. Aí a gente começa a entrar numa seara que é a coisa mais difícil. A gente fala assim, olha, a gente tem que melhorar seu peso potência. Então, o que o atleta faz? Então, vamos tirar carboidrato, né? Então, qual que é o X da questão? Se você tirar carboidrato, você fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, que ela não é uma dieta ruim, é uma dieta que você vai perder peso. Então, dieta cetogênica é a dieta sem carboidrato. Sem carboidrato. Pode comer proteínas e gorduras. E gorduras. Vamos dizer Sem assim. carboidrato, zero carboidrato Zero. ou uma redução tipo 5% de cada prato, de cada refeição? Não, carboidrato? zero carboidrato, aí você entra mais pra Você uma viu low que aqui é um carb, que massacre são de as perguntas, outras. né? Mole doutor. Nós tamo... Mas essa é a ideia. Mas que não, a gente assim, extraia... A cetogênica quanto a low carb, a cetogênica mais, né? Ela vai ter um efeito maior assim, mas a low carb também ela entra quase no mesmo conceito da cetogênica. Quando você faz uma dieta cetogênica, você diminui muito o peso, porque você aumenta a sua taxa de consumo de gordura. Por isso que você diminui o peso. Só que aí o conceito é o seguinte, quando que você usa gordura como fonte de energia? Quando você está em baixa intensidade. Aqui a gente está usando gordura como fonte de energia. E você consegue absorver, cara, dependendo da quantidade que tem, você tem 70 mil calorias em forma de gordura no corpo. Se você for pegar glicogênio muscular e hepático, você vai ter só 2.500 calorias. Então a melhor maneira de você armazenar energia é na forma de gordura. Só que você só vai usar ela se você estiver em baixa intensidade. Então assim, no repouso você usa gordura predominantemente como fonte de energia. Então, meu entendimento, eu estava totalmente enganado. Deixa eu traduzir para ver se eu entendi para você ir de casa. Boa.
Se estamos caminhando, respirando, sentando, levantando. Estamos usando gordura. Exato. Se eu tô na academia correndo, puxando ferro. Se eu tô Correndo forte. Correndo forte, 7, Isso. 10, 12 quilômetros. Isso. Eu não tô utilizando gordura? Não. É isso. Em nenhum momento. Não, você Chega pode- uma hora que de- acaba Depende do teu. a reserva do- rápida, né? Depende do teu grau de performance. Que é. Um atleta de altíssima performance, por exemplo, ele tem o Fat Max, que é a taxa de oxidação de gordura alta em alta intensidade. Então, por exemplo, eu tenho atleta que o cara tem um Fat Max de 50% em alta intensidade. Então, o cara tá acima do segundo limiar ventilatório dele, que é quando você passa, vai didaticamente, do metabolismo aeróbio para anaeróbio, o cara tá oxidando 50% de gordura ainda. Isso quer dizer que, em outras palavras, se ele... Qual que é... O doutor Sidney, só para traduzir isso aqui, lembra aquele exercício que nós fizemos correndo? E quando a gente fala e canta? Qual que é o nome daquele teste? Talk test. Certo, mas vamos lá. Se eu estou falando e andando, eu estou embaixo. Tá embaixo. Então, o atleta, ele faz o quê? Quando ele tá correndo e cantando ou não consegue correr e cantar? Quando não consegue correr, cantar. Então tá muito... Tá Ele- em alta... Ele tá em alta, isso. Ok. Que aí é o metabolismo anaeróbio. Nesse momento, a grande maioria dos atletas estão usando carboidrato. Ok. Por quê? Porque para você fazer a oxidação de gordura, o tempo para você fazer essa oxidação que leva o tempo intracelular, a gente está falando de, cara, reação química, tá? Ele é muito maior do que você oxidar um carboidrato. Naquele ciclo de Krebs que a gente tinha na escola, lembra, tal, que tinha os ATPs e tal. Então, para você, eu preciso queimar, pá, é glicose que vai fazer isso. A tabela, lembrei agora, de Borg que você estava tendo. Tabela de lembrar. Borg, Eu tô isso. aqui há 30 segundos me corroendo. Gustav Borg. Você tá num Borg, vai assim, acima de 5, vai, se a gente for botar o Borg, é que o Borg às vezes ele vai até 20, né? Sim, mas de 0 a Vamos- 5. 0 até 5. O Borg de 4. Isso, assim, você tá quase passando para alta intensidade, para ser Certo. mais didático. E aí o que acontece? Nesse caso, quando eu preciso de energia rápida, tem que ser glicose, entendeu? Aí o que acontece? Eu quero melhorar meu peso potência, a galera vira e fala assim, não, então beleza, não vamos comer carboidrato. Só que aí eu vou treinar. Eu vou tirar do músculo. Ele vai tirar do músculo. Até tira da gordura também, né? Pouco. Só tem que é mais muito glicose. difícil tirar da Pô, gordura. cê Essa já explicação viu- foi incrível. É. Porque fica muito mais difícil de cavar a energia da gordura. O seu corpo vê o músculo, vai no músculo. Aí ele faz a neoglicogênese, né? Isso, do Então, músculo. porque, cara, pra você ter uma base, uma molécula de glicose, se você for usar ela como fonte de energia em alta intensidade, ela vai te dar 2 ATPs, que é a gasolina do músculo. Uma molécula de glicose, quando você usa ela em baixa intensidade, você faz 32 ATPs de lucro. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando você está em alta intensidade, o organismo ele vai queimar essas 2.500 calorias que você tem em formato de glicose muito rápido. Porque é 2.500 calorias que está disponível. Porque você tem que usar tanto para o exercício quanto para a tua atividade vital. Então, você queima muito rápido. Se não tiver mais glicose ali, ele fala, nossa, eu preciso de mais glicose. Eu não vou conseguir oxidar a gordura. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu pego o músculo, transformo em glicose e uso fundo de energia. E aí, o que vai acontecer? O atleta vai perder peso às custas de perda de massa muscular. Aí a gente tem um problema. O que define o teu metabolismo? Taxa metabólica basal. Se você tem, vamos supor, 40% de porcentagem de massa muscular, aí, e você tem, 30% de gordura. Eu tenho que perder gordura. Aí, o que vai acontecer? Se você fizer uma dieta low carb e uma dieta cetogênica, ela não for controlada, muito bem controlada, você não vai botar carboidrato para dentro, você vai fazer muito exercício, você vai perder o quê? Músculo. Então, esses 30% baixa para 20%, mas esses 40% de músculo baixou para 30% também. Aí Aí piorou. a taxa basal diminuiu. Diminuiu. Aí você parou de fazer a sua dieta. Vamos supor que você tem uma taxa metabólica basal de 1.700 calorias, por exemplo. Você diminuiu o músculo, Taxa metabólica basal, só para traduzir pro Isso, pessoal de isso, casa, isso. é o que eu preciso de energia para sobreviver. calorias. Pra existir, calorias. Pra pra existir, existir. pra respirar, Isso. andar. Como se a locomotiva do seu corpo fosse Você isso. abriu o olho,
Então, minha taxa metabólica basal é 1.400, eu vou gastar 1.400 calorias hoje. No dia. No dia. Sem exercício. Sem exercício. Okay. Então, o que vai acontecer? Você baixou sua taxa metabólica basal, só que você não vai abaixar a tua taxa. E abaixou meio que definitivamente, né? Porque você trocou a tua constituição corpórea. Para sempre. Você perdeu né? Você perdeu a coisa mais valiosa do mundo, que é o músculo. E aí, o que vai acontecer? Com o que você comia antes, você vai engordar mais ainda. No entanto, que eu sempre falo que os maiores estudiosos de investimento do mercado financeiro, eles estão todos errados, cara. Porque eles falam que você tem que poupar dinheiro para velhice. Fala, não, cara, você tem que poupar músculo. Porque você vai ter uma velhice boa se você tiver músculo. Concordamos 100%. Não adianta você ter 1 bilhão na conta... Conseguir amarrar o sapato, andar na rua. Levantar da cama ou sair da cadeira sozinho. Esse é o X da questão. Então, o X da questão é o músculo. Então, quando a gente pensa no paciente hoje que ele é carbofóbico de verdade. Cara, é impressionante. Você fala, cara, você vai perder peso comendo arroz. Eles não acreditam. Ele não acredita. Você fala, cara, mas por quê? Eu falei, cara, porque eu preciso que você coloque carboidrato no exercício para... Quando você acabar o exercício, você estiver no teu remodelamento muscular, você ter estoque de glicogênio muscular e hepático com que você consiga fazer hipertrofia da sua fibra muscular. Se você acabou o exercício, seu glicogênio está baixo, vai puxar você não vai remodelar, você não vai conseguir. Então, assim, você ganha músculo comendo carboidrato. Obviamente. Tem que comer proteína. Mas se você não comer carboidrato, não adianta você fazer exercício, que você não vai ganhar músculo. Não tem os 15 primeiros, já ouvi falar em algum lugar, os 15 primeiros minutos do exercício de uma corrida, de média intensidade para alta, tem o consumo de... Fugiu agora. Consumo, acho que, do estoque de comida ou de reserva. Depois começa a queimar gordura? Depende, tudo depende da intensidade. Entendeu? As vias metabólicas, elas acontecem simultaneamente. A gente tem a via oxidativa, que é o aeróbio, a via glicolítica, que é o anaeróbio, e tem o ATP-CP, que é a lática, o da explosão. Isso daqui. Todas acontecem simultaneamente. O que vai diferenciar uma outra é a predominância. Então, baixa intensidade, a gente tem a predominância oxidativa, que a gente vai usar a glicose. A alta intensidade anaeróbica e a super alta, muito rápida, a gente vai usar, a gente não usa nem, totalmente alático, né? Você usa o estoque que você tem de energia. O que vai definir isso vai ser a sua capacidade de treinamento, né? Então, por exemplo, para quem não é um atleta, que a gente não está focado em performance, a gente até costuma dividir assim, olha, vamos dividir entre só aeróbico e anaeróbico? Né? Por isso que na academia tem muito esse termo, entendeu? Porque se você, tua frequência cardíaca de segundo limiar, por exemplo, está de 170, se quiser fazer baixa intensidade, faz 140. Frequência cardíaca para você de casa, quando fala de exercício aeróbico, se você tiver uma frequência, me corrija se eu estiver enganado, se você tiver uma frequência cardíaca normal, sentado, de 70, 80 batimentos por minuto, o exercício aeróbico, se passou de 120, quer dizer que aumenta o gasto calórico. O gasto calórico você vai ter em todas as vias. Sim, só que quando eu faço aeróbico, passou de 120, 130, potencializo. Você potencializa. Isso é muito importante, parece besteira, mas ele é muito importante, porque o que vai acontecer? Então, para eu perder gordura, eu tenho que fazer baixa intensidade? Você fala, não. Para você emagrecer, você tem que fazer déficit calórico. É isso que emagrece. Mas quando você emagrece, você vai perder gordura, você vai perder músculo. Isso. Mas também você tem uma balança para poder... Só que aí, por exemplo, assim, o que vai fazer? Se eu fizer uma corrida em Z4, Z5, que eu tô no metabolismo anaeróbio... Z4, Z5 quer dizer tipo 7 km, 10 km? Não, é altíssima intensidade. Ok. É o talk test que você não consegue falar. Sim. Entendeu? Os caras de Borg de 0 a 5... Depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. Sim. Depende de cada pessoa. Então o seu máximo. Quando você estiver correndo... Seu quase máximo e máximo. É o máximo submáximo. Estou cansando, eu tô correndo, não consigo falar, eu tô numa intensidade alta. Nesse momento, você tá queimando caloria. Quando você faz o exercício de altíssima intensidade, você vai queimar 700 calorias. Se você faz em baixa intensidade, você vai queimar 300. Entendeu? A somatória disso, no final do dia, que vai dar o déficit calórico. O basal mais a sua queima de gordura. Isso. Só que qual que é o X da questão? Se você tá lá, e eu tô em alta intensidade,
e você fizer um déficit calórico, pode ser interessante, um exercício que você queima 1000 calorias, né? Você fala, vou fazer um baita déficit calórico. Só que se você não botar carboidrato junto, esse déficit calórico ele vai ser tão ruim, porque ele vai ter queimado todo o teu músculo. Por isso que você vai perder o peso. Se você está em baixa intensidade, você está usando mais gordura como fonte de energia, o que está acontecendo? Você está preservando carboidrato também. Mas você usa um pouquinho, mas você preserva carboidrato. Então, em baixa intensidade, aí é mais fácil de você perder gordura e não perder músculo. Mas também tem outra questão que a gente, quando a gente fala carboidrato, tem um guarda-chuva gigante de carboidrato. Isso. Quase falou um palavrão, percebi. É, Ia falar um... Bom, exatamente. é literalmente esse palavrão. Exatamente. Tem uma porrada de carboidrato. Para uma pessoa que está interessada em novos hábitos saudáveis ou em alta performance, quais são os carboidratos sugeridos? O arroz. Não, e junto a essa pergunta também, que é ótima. Mas aí você falou muito bem explicado até aqui que não pode ser o zero carboidrato. Mas qual é então? Né? Peraí, porque não pode ser uma pizza também inteira, 6 pãezinhos ou sei lá o quê. Então, como que é isso aí para não chegar a queimar o músculo? Uma pergunta bem... Não, e é interessante porque apertar. depende do que você vai fazer. Porque, por exemplo, tem um atleta de rally, cara, que ele é atleta, ele é um dos campeões aí da moto, do rally. E aí ele tem que largar, ele larga 4 horas da manhã, normalmente nas provas, e o café da manhã dele tem que ser às 3 da manhã. E aí, cara, sabe o que ele come de café da manhã? Um prato de macarrão com manteiga, cara. Entendeu? Porque o que vai determinar o carboidrato vai ser o índice glicêmico dele. Se você tem eu tenho alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Para ser bem simples, assim, alto índice glicêmico, eu tenho um uso muito rápido, só que eu tenho uma desvantagem de eu fazer pico de insulina nisso e eu posso fazer hipoglicemia de rebote se você não colocar outro carboidrato depois. Tipo uma farinha branca, por exemplo, um açúcar. As coisas que não são integrais. Alto índice glicêmico, entendeu? Aí, o baixo índice glicêmico, você já vai mantendo o nível de... Você não faz pico de insulina, você mantém nível de glicemia. O arroz, uma batata? O arroz integral, batata doce, entendeu? Só que aí, o que acontece? Aí vai toda uma avaliação nutricional que a gente faz. Aí que tá, essa era a minha pergunta. A gente não faz... é tão simples assim, não, né? Precisa ser calculado, pelo menos naquela monitoração que você falou, anual, junto ao médico do esporte. Sim. Se você quer ter resultado de tudo isso que a gente falou, do emagrecimento, da melhora da qualidade de vida, saúde, melhor performance no trabalho, na vida social, precisa também... precisa comer carboidrato, mas quanto? Isso. Né? E tem que ser interdisciplinar. Assim, eu trabalho totalmente colado com a nutricionista, entendeu? Então, a gente define o que o atleta vai fazer. No entanto, que a dieta dele, quando ele não está no treino, no dia de treino é uma... Quando ele tá no dia de treino, ele é outra. Interessantíssimo você falar isso, doutor. Nossa, interessantíssimo. Isso Nunca tinha imaginado isso. Porque no dia do não treino dele, ele não vai consumir, não vai queimar a queima calórica de 500, 600, 1000 calorias. Isso. Então ele vai reduzir? Sim, a gente controla. Aí o macro tá totalmente controlado. Porque macro são os macronutrientes, a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Isso, porque o que acontece? Ele não pode fazer déficit calórico e nesse dia é o dia que a gente usa para aumentar a reserva de glicogênio dele, entendeu? Então, às vezes, tem até um pouquinho de... Cara, nossa, mas eu vou comer carboidrato eu vou comer no dia que eu não vou treinar. Você fala, vai, porque amanhã você vai dar uma paulada, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Amanhã eu vou fazer um pedal de 100 km. Cara, o que eu tô fazendo hoje? Tô aumentando meu carboidrato. Porque a reserva. Tô aumentando a reserva. Por hora que eu chegar lá, mais do que eu estiver usando durante o pedal, eu tenho que terminar meu exercício com um estoque de glicogênio alto. E aí o que muda é o tipo de carboidrato também. Porque hoje eu uso um carboidrato que tem que ser de mais baixo índice glicêmico, ele não pode fazer tanto pico de insulina. Dá 3 exemplos. Banana seria um deles? A banana não. A banana eu acho que ela tem frutose, né? Então, assim, é mais rápido. Hoje eu dou preferência para as coisas que são integrais. Ok. Tá, aqui, ó. Isso aqui tá sucesso. Sucesso para um dia de hoje. Agora, amanhã é açúcar puro. Entendeu? Cara, você sabe qual que é um dos melhores suplementos para intratreino? Rapadura.
Eu nunca ouvi falar isso, que demais. Rapadura é 1 grama de carboidrato para 1 grama de peso. E transforma em glicogênio e vai direto pro músculo na hora ou não? Não, esse a gente usa no pós. intuito, não, de você disponibilizar rápido no sangue para usar durante o exercício ou nem mexer no meu estoque de glicogênio muscular. Dá pra adoçar o café com rapadura. Total. Ainda mais, olha que pré-treino e durante o treino, demais. Cafeína com... No dia de treino, meu café é com açúcar. No dia sem treino é sem açúcar. Entendeu? Então, assim, e hoje você tem géis, cara, que os caras, eles conseguem definir a proporção de glicose e frutose de 1 para 0,8, que é o que vai dar um melhor controle de pico de glicemia. Você usa hoje 50 gramas de carboidrato por gel, a gente está usando hoje 120 gramas de carboidrato por hora. 120 gramas de carboidrato por hora. Entendeu? Quanto que a gente tem aqui, ó? Nesses 300 ml aqui, ó, a gente tem 37 gramas. Ou seja, se eu fosse ter que levar isso, eu tinha que tomar 4 sucos desse por hora. Para fazer alta performance. Para fazer alta performance. Então eu preciso de gel. Por que a gente usa gel e pó? Porque tem que ser volume pequeno, fácil para levar e levar muito carboidrato. Porque com 120 gramas de carboidrato por hora dentro de um treino, eu controlo o meu estoque de glicogênio muscular e hepático. E aí, a hora que eu for fazer a remodelação, eu consigo aumentar a massa muscular, eu consigo fazer com que aquela fibra ela fica mais... você consegue fazer um recrutamento neuromuscular melhor Você dela. está trazendo, doutor José, algo totalmente, pelo menos novo para mim, acredito que o doutor Sidney também, Sim, claro. e que vai contra muitas falas de determinadas notícias que saem por aí que dá muita prevalência e relevância só para proteína. Total, não dá, não. Assim, proteína é importantíssimo, importantíssimo. Mas assim, cara... Precisa do combustível para tornar ela... O substrato é o carboidrato. Você precisa de energia para a proteína crescer, para a proteína fazer a função dela, ela precisa de energia. E quem vai dar isso é o carboidrato. Se ela não tem, você vai acabar perdendo. E outra coisa que está em moda é jejum. Jejum tem os seus benefícios, já falamos aqui. Só que treino em jejum depende do objetivo da pessoa, qual que é os prós e contras. Assim, eu vou dar um exemplo. Eu cheguei, um paciente meu, ele chegou, nossa, eu tô fazendo jejum intermitente e dieta cetogênica. Porque a minha mulher tá fazendo também e eu sequei. Falei, cara, maravilhoso, mas a tua mulher não pedala do jeito que você pedala toda semana 200 quilômetros. Então ela não precisa de tanto glicogênio, tanto carboidrato assim. Entendeu? Você fala assim, cara, vai muito do que a pessoa quer atingir. Eu tenho uma paciente que agora, pro final do ano, ela tá 1 mês, ela falou assim, nossa, eu quero secar. Você fala, tá bom, você quer secar? Vamos fazer jejum intermitente, vamos fazer uma dieta cetogênica, você vai secar. Você não quer performance. Eu quero estética, então beleza, a gente vai secar. Vamos falar disso rapidinho, só um parênteses. A pessoa quer secar em 1 mês, e aí? Cara, jejum intermitente, você bota uma cetogênica, você dá aquela secada, você perde muito líquido, entendeu? Você queima o máximo de gordura que tem, é uma estratégia boa. Jejum intermitente, começa a valer a partir de 12 horas? 12 horas. Tem vários protocolos de jejum intermitente. O mais clássico é um jejum que ele vai de 12 horas a 16 horas. Tem jejum que você faz 24 horas, depois 24 comendo, tem jejum que vai para 36. Aí vai depender de cada estratégia que for utilizar e o que o paciente ele aguenta. E jejum é jejum de tudo, menos água e café? Jejum de tudo. Café, sem açúcar, alguns chás, depois uma água tônica. Isso dá para água tônica zero, assim, né? Água com gás. Isso dá. É uma estratégia boa para você dar aquela secada. Pro verão. A pessoa quer secar no verão, um mês de cetogênica com um mês de... Mas também... Se você perguntar para mim, é fisiológico? Não é fisiológico. Entendeu? É saudável? Não, não é saudável. Se você controlar a atividade, aí beleza, entendeu? O que não dá pra fazer é um jejum intermitente, uma cetogênica, que você tacar o pau no exercício. Aí não vai ser saudável, porque você vai perder músculo, né? Então assim, mas você tá... Cara, eu faço um exercício baixa intensidade, cara, assim, tô fazendo, você seca. Ela é aquilo, você não pode demonizar dietas. Teve uma frase que uma pessoa fantástica colocou aqui, a frase, a dieta que funciona, a dieta boa é aquela que funciona pra você. Total. Foi o Dr. Sidney. Total. Então assim, do mesmo jeito que a pessoa vira pra mim e fala, mas eu quero fazer cetogênica e eu quero fazer esporte e eu vou correr maratona. Tem muita gente que faz isso. Muita gente.
Só que você falou, tá bom. Só que se você não fizer a cetogênica e você quer fazer sub 4, aí você vai conseguir. Mas se você fizer cetogênica, eu não sei se você vai fazer sub 4 igual você quer, entendeu? Então você precisa alinhar expectativas. Entendeu? E cada caso é um caso E também, cada como caso é um tudo em caso, medicina, é essa verdade. frase parece boba, mas cada caso é um caso Mas e muito isso. o cara chega pra mim e fala assim, nossa, eu quero fazer eu tenho 6 meses pra pegar eu quero fazer um Iron Full, já fiz o meio Iron, quero fazer um Iron Full. Iron Full é 16. Quanto que é de nado, pedalada e corrida? Quanto que é de cada? Puta, é uma maratona, 42, 42, correndo, 180 de pedalando. bike, e eu esqueci quanto que é o da uns natação. 4, 5. Ah, mas é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Aí o cara vira e fala assim, eu vou fazer uma dieta cetogênica. Você fala, não, cara, não tá compatível. Você precisa de muito carboidrato, pra criar estoque. Entendeu? Ou o cara fala assim, eu não faço nada e, cara, eu vou botar os 120 gramas de carboidrato assistindo Faustão. Você fala, cara, não, aí também não dá, né? Entendeu? Então, assim, é tudo uma questão de alinhamento de expectativas, entendeu? E aonde que você tá, onde que você quer chegar. Então, agora, se a gente vai falar de performance, aí é carboidrato. Ok. Tem algo que... Quem faz academia, exercício academia que eu falo, puxar ferro que tá em alta isso. Isso. Quem faz academia quer, na sua grande maioria, alguma parcela que eu julgo mais de 50%, pelo menos mais um. Quer emagrecer, ganhar massa magra, e quem não faz academia e nem sabe disso, quer exatamente isso. Emagrecer e ganhar massa magra. É possível, sem nenhum tipo de ou anabolizante ou suplemento, se fosse falar, é possível fazer isso? Ou a pessoa, se quiser ficar forte, vai ficar forte com gordura. Quer ficar magro, vai ficar magro sem músculo. O grande problema é o parâmetro, entendeu? Que você está usando. Perfeito. Você emagrecer e trincar, o que é isso? Você ficar com o peitoral bonitão, ficar com o tanquinho, ter um bíceps legal, tal, não sei o quê. Você fala, cara, ele é super possível, só que a hipertrofia que você vai fazer, ela não vai ser tão grande igual a galera do fisiculturismo faz. Aquilo é admirável, mas também é algo totalmente fora de uma conversa que a gente está tendo. Total. Porque assim, tem outros usos de medicamentos. Aí é anabolizante, né? Sim. Tem uma tendência agora do fisiculturismo sem anabolizante. Tem uma sociedade Não sabia. agora sensacional. Chegou a ouvir, doutor Cidinho? Sensacional. Não, eu vi essas coisas desse rapaz também que tá famoso, o Rodrigo Góes, que ele tentou fazer isso há anos atrás e foi com uma camiseta lá no fisiculturismo de Sou Natural e foi quase espancado. Assim, eles estão... Mas legal. Aí tendo uma normatização em cima disso. E aí o que acontece? Porque pra eles entenderem, né? No fisiculturismo, nessas Mister sei lá o quê, não tem regras. Antidoping, né? Não tem antidoping, por isso eles falam que eles nunca são pegos. Não. Eles usam Cara, tem que abertamente. usar. Só que qual que é a minha crítica? Cara lesionou o joelho e fez 1 milhão de infiltração famosinho aí pra ir fazer o Mr. não sei o que, entendeu? Isso ele não mostrou, entendeu? O cara teve lesão de tendão de bíceps, aí o cara não mostrou também. Aí teve gente que teve um AVC hemorrágico, o cara também não mostrou. A taxa do colesterol do cara, o cara também não mostrou. Então, a parte ruim ninguém mostra pra você que tá aí, nem mostra pra gente. Então, né? eu te dou a questão, você fala assim, você quer trincar, quero trincar, e ficar grande, Não tem como. não existe. O Bolt, olha o Bolt. Sim. O Bolt é só fibra tipo 2. Opa, fala rapidinho desse tipo, fibra tipo 2 pra gente voltar no Bolt. Fibra tipo 2 é a fibra de explosão, é a fibra da força. Sim. Normalmente é aquele cara grande. Fibra tipo 1... Corredor de maratonista. Corredor de maratonista. Agora, o Bolt, ele é trincado. Ele é seco. Ele é seco, mas é magro. Mas é magro. Ele é forte pra caramba. Mas gigante? Não. Não é. Entendeu? Agora, mas eu vou secar muito. Beleza, você vai perder músculo junto também. Chega ao ponto que eu tenho um atleta de mountain bike que ele tem 6% de gordura corporal. É muito difícil chegar a 6%. Natural? 6% de gordura, mas ele é muito magro. Ele é magro. E ele quer perder mais peso porque ele é muito alto. Então, o que a gente tá fazendo, cara? Olha que loucura. A gente vai aumentar a porcentagem de gordura dele, vai chegar nos 8%, e a gente vai queimar músculo dele, cara. Pra gente melhorar peso, potência dele. Então você fala, cara, beleza,
A gente vai melhorar teu peso, potência, porque o teu objetivo, cara, é você conseguir botar mais watts-quilo na bike. Então, só que eu preciso aumentar sua gordura para você ter fonte de energia e a gente vai perder um pouquinho desse músculo aí, porque você é muito alto, entendeu? E esse é o cara que ele não pode parar de comer carboidrato, entendeu? É uma coisa bem doida, porque hoje quando a gente fala em emagrecimento, você tem que falar em composição corporal. Não adianta só você falar em peso. Senão você fica aquele cara, um falso magro, aquele cara flácido. Composição corporal. Ou até um falso gordo. Ou falso gordo. Brincadeira, não é gordo. Não, mas sabe quem é o falso gordo? O Darlan Romani. O do arremesso de peso. Do Brasil, que tá quase Sim, eu pra sei ganhar quem é. medalha. Cara, É puro músculo, né? aquilo ali é só músculo. A Nutri que trabalha com a gente é a Nutri dele. Os caras ficam loucos quando chamam ele de gordo. Mas o cara, se você pegar a composição corporal do cara, é muito músculo. Tem gordura. Porque pra você fazer hipertrofia vem gordura junto. Mas o cara é só músculo, cara, o Darlan. Por exemplo, composição corporal, quando a gente fala composição corporal, envolve o quê? Água, músculo, Água, músculo, osso. E como que gordura. mede isso? água, músculo, osso e E gordura. gordura. E dá pra medir objetivamente na bioimpedância, por exemplo. A bioimpedância ela é mais prática porque ela é fácil de repetir e dá pra fazer no consultório, mas o padrão ouro é a densitometria de corpo inteiro. Que aí Hoje existe a densitometria de corpo inteiro nos atletas de alta performance, é o mais todos. indicado. E a gente consegue fazer cálculo de gordura visceral também. Então o padrão ouro é a DEXA. Mas como é radiação, eu faço no máximo 1 ou 2 vezes por ano nos atletas. Aí a gente acompanha a evolução, a gente vê o que a DEXA bateu com a bioimpedância, a gente acompanha com a bioimpedância. Composição corporal de uma pessoa saudável, mediana brasileira, sendo atleta amador ou não, qual que seria? Depende da Pro homem, por exemplo. modalidade em atletas. Uma pessoa que vai 3, 4 vezes na academia, ou um corredor de final de semana. Pessoas comuns. Pessoas comuns, exato. Não, você botar até 20% de gordura corporal é uma coisa que está Pro aceitável. Pro homem e mulher, vai. Homem e mulher até 20%. 20% é aceitável. O que eu acho que mais me desanima um pouco, parece clichê, mas é o padrão do corpo ideal aí que o Instagram mostra, entendeu? Sim. Então, assim, para você atingir o corpo ideal do Instagram é muito difícil, cara. Ele é muito difícil. Uma pessoa que acorda cedo, tem família, tem trabalho, tem tudo, o cara não consegue atingir aquilo. E as pessoas se frustram porque elas estão buscando aquilo. Só que, cara, não é aquilo que é saúde. Eu acho que na vida tem coisa Além mais dos importante. fora os filtros do Instagram, né? Fora Que a gente filtro. teve podcast só sobre isso aqui, distorção de imagem corporal, onde Você fala, cara, não dá. Aí você pega lá, vem um show ali do Rebelde, a menina trincada, aí lá a loira lá, que eu esqueci o nome dela, e, cara, todo mundo querendo ficar com o corpo igual dela. Você fala assim... Só que ela faz isso o dia inteiro, ela treina, come Profissão dela. direito, dorme direito. Você fala, cara, pra mim o corpo perfeito é o corpo que tem uma pessoa que tem um baita de um caráter dentro, entendeu? Esse pra mim eu acho Demais. esse eu acho que é o melhor corpo. Boa, Demais, sensacional. E com seus exames em dia, colesterol, Total. glicose. Cara, isso é interessante. Eu tenho um amigão meu, que ele trabalha numa loja de suplementos e ele usa tudo de anabolizante. Tudo. Ele não faz nem mais ciclo. E eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá ciente de todos os riscos? Ele falou, você tá ciente do seu risco cardiovascular? Você tá ciente das lesões que você pode ter? Você Câncer. tá ciente de tudo e tal? Eu falei, tô. Eu falei assim, você tá feliz com o que você tá hoje? Tô. Eu falei, cara, se você morrer hoje com 28 anos, ele falou, cara, eu vou morrer feliz. Eu falei, beleza. Eu falei, cara, agora, o que você não pode falar pra mim é que você é saudável. Sim. Beleza? Agora, se você tá assumindo todos os seus riscos e quem tá te orientando isso também tá assumindo esses riscos, cara, sucesso. A minha crítica ao uso do anabolizante, obviamente, no esporte não pode porque é doping, mas pra estética quem prescreveu tá sendo honesto e tá falando de todos os riscos, discutindo isso com você, discutindo os efeitos colaterais, discutindo... Cara, tá sendo honesto? Você fala, se tá e você tá aceitando... Então, é uma decisão tua. É uma decisão tua, cada um é responsável pela sua escolha. O que não dá pra dizer é que é uma pessoa saudável. Não dá, não, isso não é. Sim, sem Entendeu? dúvida.
Cara, se a gente faz de tudo... Mas tá fazendo mal só pra ela também eu concordo. Portanto, eu concordo 100%. Agora, se a gente tá... Hoje em dia, se a gente tá fazendo... Eu não entendo, cara. Você chega pro paciente e fala assim, cara, você tá com uma infecção, tá precisando tomar um antibiótico, eu não gosto de tomar remédio. A hora que você vai ver, o cara toma 10 cápsulas de suplementação. Aí falou, cara, isso é o quê? Entendeu? Então, assim, tem uma inversão de uns valores hoje que você fala, pô, aí você vai ver, cara, todo mundo, cara, tomando um ômega 3. Você fala, cara, não, beleza, tem indicação de ômega 3. Cara, todo mundo tomando coenzima Q10, todo mundo tomando... Você fala, cara, é um mercado bilionário que tá por trás disso, que você fala assim, cara, não, vamos individualizar, vamos ver o que você realmente precisa, E se a gente não quer tomar remédio, a gente quer saúde, pra que a gente tá indo atrás de cápsula? Entendeu? E a desgraça do carboidrato ninguém quer. Que faz O bem. cara toma tá cápsula e se nega a comer um arrozinho integral. Pô, essa coxinha maravilhosa. Andando mais um degrau aí na nossa conversa, né? Você falou então das questões aí do carboidrato, da alimentação, do treino de alta performance. E existe, Dr. Cruvinel, uma forma de monitorarmos tudo isso, assim, mais específica, né? Tem algum equipamento? Eu sei que você trabalha com isso, eu imagino, lá na Cliff, eu não sei exatamente o que vocês fazem lá, então explica pra gente, né? Como que são esses monitoramentos? Você tá com um anel aí? Isso. Todo mundo acha que é aliança, mas isso daqui, cara, é um anel que ele chama Oura. Quer pegar na câmera aqui, ó? Mostra lá, põe mais pertinho daquela ali que dá, Moisés. Dessa atrás de aqui. você, com a mão direita. Olha dentro dele. Esse é um anel que ele não, tem... fica sem foco, mas vai pra frente. Ele tem 8 sensores aí. nele, esse anel. Ele chama Oura. Ele monitora movimentação para avaliar o sono, ele monitora a temperatura corporal, ele monitora a variabilidade da frequência cardíaca, que são todos os fatores que a gente usa para a gente avaliar o recovery. Hoje, quando a gente fala em treinamento, em alta performance, a gente tem que treinar e você tem que ter um treinador. Parece uma coisa meio óbvia isso. Mas a prescrição do treino, ela tem que ser monitorada. Do seguinte sentido, eu tenho que monitorar a carga do treino, eu tenho que monitorar quanto que esse paciente ele recuperou ou não. Porque se você faz um treino e a hora que você entra na fase de remodelamento muscular, nessa fase de recovery, o sistema nervoso autônomo é que está trabalhando. Quando esse sistema nervoso autônomo está trabalhando, aí ele para de trabalhar é porque você chegou na tua recuperação. Então o que a gente monitora são as ações do sistema nervoso autônomo. Se você não recuperou e você dá um outro estímulo de treino, é o que a gente chama de overtraining. Ou seja, você não está pronto, você não consegue atingir o objetivo do treino e você faz uma fadiga maior, e aí no dia seguinte uma fadiga maior e você para de performar. Então o monitoramento ele é fundamental para isso. Na alta performance, para ver quanto que o cara vai estar bom, e para quem é amador. Porque o que acontece? O amador é aquele que faz promoção de saúde. Então ele quer saúde. Ele não quer saúde. Competir em um campeonato, nem na Olimpíada, muito menos no campeonato do bairro. Só quer saúde. Aí só que o cara vai lá, tá de plantão à noite. No dia seguinte ele tem um treino porque ele quer correr a maratona de Nova York. O amador. Isso aí. Só que aí o cara deu plantão à noite, cara, se não recuperou, não pode treinar. Senão aí o cara, ele tem um fator externo, que é um fator vida pessoal, que vai atrapalhar ele, aí o cara treina. Aí se o cara ficar treinando, que é pra ele não treinar, o que o organismo faz? Cara, lesiona o cara, aí começa com tendinite, aí começa com bursite. É como se não recuperasse nunca? Aí fica um ciclo de overtraining. O organismo, inteligentemente, para parar e ver toda essa acidose que esse excesso de treino ele vai produzindo, ele começa a fazer a azite da vida. No entanto que, olha, eu acho que eu nunca passei um remédio para algum paciente meu que chegou com uma dor no quadril, chegou com uma dor no joelho. A hora que a gente faz o diagnóstico da carga de treino e da falta de monitoramento... Vai dar descanso para ele. É descanso.
Vai, filhão, vai descansar. Os caras, não. Descansar do treino. Do treino. Tem uma atleta profissional minha, a Gil do Sub-23, que hoje é campeã brasileira, que a gente conseguiu, ela monitora a vida inteira dela. De bike? De bike. E campeã brasileira Sub-23, entendeu? Pra mim é uma das promessas aí, ciclismo brasileiro, daqui 2 anos ela vira elite. Cara, por causa do problema da equipe, a equipe queria que ela fizesse uma prova, e aí o treinador não queria que ela fizesse, porque era uma outra prova, era uma etapa da Copa do Mundo, e a prova que ela tava aqui era uma etapa aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, com 15 dias de diferença. Eu falei, não vai pra essa prova. Ela, não, mas eu tenho que ir porque a equipe pediu. Eu falei, não, então larga e vai no Z1. Cara, largou, pau. Socou a paulada lá. Cara, dia seguinte, gripe. Aí eu falei, filha, estourou. Entendeu? Cara, imagina, 15 dias antes do brasileiro. 15 dias. Cara, eu parei ela... Quantos quilômetros de pedal? Não, é XCO, que são 5 voltas. Sim, mas é Mas de... é 1h20 a Z5, pra você ter uma base. Sim. Assim, faca no pescoço, assim, absurdo. Sim. Cara, há 15 dias do brasileiro, da prova-alvo dela, ela voltou morta. Cara, eu parei ela 6 dias. Ela ficou desesperada. Cara, eu tô há 15 dias da minha prova. Eu falei, cara, se você treinar, você vai estourar. E o anel dela, cara, fica no meu celular. Então, O anel pareia com o celular. E aí... Lá na Cliff é o que vocês fazem, aí, entre Isso. outras coisas, esse monitoramento à distância. A distância. E monitoramento o tempo todo. O tempo todo. Pum, aí eu chegava de manhã, off hoje. Ela, não. Eu falei, off. Cara, é a bichinha desesperada, cara. Desesperada. Pum, chegou, cara, faltava uns 6 dias antes, liberei pro treino. O que aconteceu? Pum, cara, ela largou no brasileiro Sub-23, chegou, encostou na elite. As meninas da elite falaram assim, Gil, por favor, não passa a gente pra não estragar a estratégia. Porque se ela passasse, ela ia ser campeã Sub-23 do mesmo jeito, entendeu? Então ela ficou atrás das meninas lá, enquanto as meninas da elite estavam fazendo a estratégia que elas estavam fazendo. Mas por quê? Porque tá monitorado. Então, o segredo é você monitorar. E o que você monitora? Esse tipo de pedal é aquele em oval? Não, Ou aquele não? é de pista. Aquele é paulada também. Sim. Mas o XCO, imagina, é um circuito numa trilha. Sim. Entendeu? Sim. Esse é, assim, horroroso. Assim, horroroso, assim, Sim. você tem que ter um limiar ventilatório um segundo limiar muito bom para isso. Então, o que a gente monitora? A gente monitora o recovery, que isso inclui monitoramento de sono, monitoramento de variabilidades da frequência cardíaca ao acordar, que isso vai estar avaliando o sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. A gente monitora a glicemia, a gente bota um dispositivo na pele do paciente, que ele tem uma agulhinha, ele vai avaliando a glicemia, aonde que a gente define quanto de carboidrato e qual carboidrato que a gente vai repor, porque se vai ser alto índice glicêmico, qual carboidrato vai fazer pico para ele ou não. Por isso que a gente eu não faço nenhuma parceria com nenhuma empresa de gel, de suplementação, porque eu vou passar para o meu paciente o gel, o suplemento, a comida que encaixar no monitoramento dele. Então, qual que é a quantidade de carboidrato e qual carboidrato que a gente vai usar, né? Igual eu estava até falando pro Sidney, a Gil, a gente estava monitorando ela a parte da glicemia, aí ela tinha um treino de bicicleta de manhã e um treino de musculação à tarde. Cara, quando eu estava aqui no celular, apitou aqui, deu 56 de glicemia, abaixo de 80 hipoglicemia. Aí eu mandei uma mensagem para ela na hora, eu falei, Gil, o que você está fazendo? Ela, não, vou fazer academia. Eu falei, não vai não. Para numa padoca, come qualquer carboidrato. Bolo, pão, o que você quiser. Ela, tá bom. Ela foi, comeu, parou. Aí eu falei, depois que ela comeu, eu falei, med, beleza, subiu pra 100 e pouco. Eu falei, então beleza. Agora vai treinar. Agora vai treinar. Entendeu? Aí a gente monitora a glicemia, a gente monitora suor, tem um dispositivo que chama Nix. O que tem a ver? O suor é o quê? Desidratação? Isso. Por exemplo, quanto de água e de sódio você precisa repor durante um treino? Cada pessoa é diferente. Você nunca viu, putz, cara, eu sou pra caramba. Sim. Eu não sou nada. Então, assim, a quantidade de água que você vai E tomar... esse equipamento, ele fica o tempo todo? Ele Como fica é que fica isso? Ou só o- durante o treino? O da glicemia fica 14 dias.
Dorme com aquilo. Dorme com aquilo, toma banho, ele faz tudo com aquilo. O do suor, ele fica 36 horas. Aí você vai comprando os petzinhos. Daí vai trocando, mas fica monitorado o tempo todo, no caso das altas performances. Isso, aí o de suor, a gente se aciona ele a hora que você vai começar a fazer o exercício. Porque o que acontece? Se você não hidrata, cara, é basicamente um radiador de carro. O que você precisa fazer no radiador? Colocar água. Colocar água. Se não colocar água, o que vai acontecer? Vai fundir o motor. Quanto de água que você tem que colocar? Lá no carro tem uma medida. Isso que eu também ia acabar perguntando uma hora. Tem pessoas que falam 1 litro de manhã, 1,5 litro de manhã, tarde à noite, outras falam 0,5 por quilo corporal, outros falam 2, outros falam 5. Tem uma base? Tem. Sabe qual que é a melhor base disso? Fica com sede. Não. Nunca ter sede. Não, a cor do xixi. Cor do xixi. Eu ia falar, mas eu deixei pro mestre falar. Você vai fazer o xixizinho ali, cara, você tem que acordar de manhã e o xixi tá clarinho. Entendeu? Se acordou de manhã, sabe aquele xixi amarelo? Tá desidratado. Tá horroroso já. Né? Você fala, tá Na horroroso. verdade, fisiologicamente, se você sente sede, você já tá desidratado. Você já passou do time. Entendeu? Então, buscar sempre todos os jatos de urina estarem claros. Claro. Tem que Amarelo, sinal vermelho. Sinal vermelho, Então, assim... Então pode ter pessoas que podem tomar 1,5 litro, vai ter pessoas que tomam 7 litros. Às vezes. Às 7, acho que não chega tanto, mas assim, sim. No entanto que uma das coisas que a gente monitora, assim, é a cor do xixi dos atletas. Entendeu? Tem que acordar, o xixizinho tem que estar branco, entendeu? Então, assim, com o Nix fica mais fácil, porque a gente consegue botar em condições de temperatura mais alta, temperatura mais baixa, e a gente define quanto de eletrólitos, que precisa repor também, porque tem muito lance da hiponatremia, que é a falta de sódio, porque você perde muito, né? Então isso faz o atleta desempenhar menos. Então o Nix ele ajuda quanto a quantidade de água, né? O sódio a gente pode encontrar um sal grosso, por exemplo? Sim, é um sal, né? Sal. Tem vários. Hoje o que a gente costuma fazer é pegar gel e suplemento em pó, que aí você já bota carboidrato, já joga sal e já joga uma cafeína junto, que é o que ele retarda a fadiga. Acho que eu já vi tenista fazendo isso, abre pequenos sachês e vai colocando, misturando em água. Isso. E consegue usar tudo isso durante o treinamento. Durante o treinamento. Nas bikes tem muito isso, Sim. né? Nesses Ironman. A UCI, que é a União Ciclística Internacional, ela não permite os monitores. Ela não permite. Mas por que não permitiria? Porque, aliás, eles consideram como se fosse tipo um doping, porque Também. você vai ter uma vantagem maior do que quem não está usando. Então, o que a gente... Tem vantagem. Como que a gente faz? A gente faz isso no treinamento. Aí chega na hora da prova e... Tenta replicar daí na prova. Aí desconecta. E outra coisa que a gente monitora também é a temperatura corporal. Como que é? Qual que é o PET disso? Chama core. Você coloca ela aqui no core temperature. Você coloca aqui na cinta cardíaca dos atletas e ele mede a temperatura aqui. Cara, tem atleta que o cara tá em alta intensidade, dependendo da temperatura do clima, ele chega a 39 graus. Cara, isso tem uma base. Quando você aumenta a temperatura corporal, o seu limiar ventilatório, que é a hora que você vai do aeróbio para anaeróbio, ele diminui. Então, o que acontece? Vamos supor, a gente mede isso em watts, por exemplo, na bicicleta. Vamos supor que o limiar ventilatório de um atleta de elite é 350 watts. E aí ele tá subindo uma piramba, uma serra lá, o cara tá 370, ele sabe que ele consegue ficar 20 minutos ali nesses 370 watts. Tá subindo a 370. Se o cara tiver com 39 graus de temperatura, ele vai quebrar. Porque esse limiar, ele baixou, por exemplo, para 340. A capacidade de puxar oxigênio, puxar não, né? De trabalhar o oxigênio diminui. Cara, a capacidade fisiológica inteira do cara diminui. Entendeu? Imagina a água do radiador baixando assim, ó. Entendeu? Aí começou a sair fumaça. Aí o cara quebra. Então a gente monitora tudo isso. O cara pode desmaiar, pode machucar. Sim, não, assim, o cara apaga. O cara assim, mas apaga absurdo. Eu tive uma vez hipertermia numa prova. Conta aí como que foi. Onde cara, foi essa prova? Foi na Bahia, no Brasil Ride. Cara, eu tava descendo uma trilha. Você mesmo teve? Eu tava descendo uma trilha. Aí eu não tava enxergando a trilha. Aí começou a subir. Eu falei, nossa, cara, deve ser desidratação. Sentei, comecei a tomar água. Aí eu falei, nossa, pode ser hiponatremia também. Aí eu
tomei sal, falei, nossa, pode ser hipoglicemia. Tomei carboidrato, aí não tava indo, aí subi com... Esse é uma prova que a gente faz em dupla. Aí, a hora que eu encontrei o cara da minha dupla, eu falei, cara, eu não tô conseguindo raciocinar, não tô conseguindo pensar. Aí ele ia conversando comigo, eu falei, cara, não conversa comigo, que eu não tô conseguindo entender as coisas. Cara, tava totalmente out. E você sentia que você tinha perna pra botar potência, mas, cara, você não conseguia concentrar. Aí, cara, eu tenho até vontade de passar nessa casinha. A gente parou numa casinha no interior da Bahia, perto de Eunápolis, cara, ali, Itabela. Cara, tinha uma senhorinha, o cara que era minha dupla virou e falou assim, o senhor tem água gelada? Cara, chegou uma garrafa de, tipo assim, devia ter uns 3 litros de água gelada. Ele fez assim na minha cabeça, jogou na minha cabeça, trau. Cara, puf, o disjuntor ligou. Só, puf, voltou o disjuntor, eu falei, cara, tô de volta à terra. Temperatura. Aí, pá, deu pra torcer o cabo e terminar. Cara, que impressionante, ela diminui absurdamente. E você tem que monitorar e o atleta tem que saber quando que ele vai dar essa quebrada, né? Então hoje... Isso ele faz no treinamento. Isso ele faz no treinamento. E hoje você tem... O dom, ele é importante, mas hoje você constrói atleta, entendeu? Tem o campeão mundial de contrarrelógio na bicicleta, que ele é uma das marcas da Specialized, que é uma bike, que o cara tá tão monitorado, o cara tá tão treinado, o cara virou, o cara tava num túnel de vento, a hora que eles fazem o teste para ver como que vai ser a geometria da bike, como é que vai ser toda a coisa e tal, ele virou, a hora que acabou o mundial, aí ele virou pros caras e falou assim, olha, eu quero mais 2 segundos. Não dá para tirar de mim, então você não tem que tirar da bike. Então o desafio da empresa é a bike ter uma geometria para tirar esses 2 segundos pro cara. Porque, assim... Ele sabe. Não, e o cara tá tanto no máximo, tanto no altíssimo desempenho assim, que já o corpo humano não tem como fazer mais. Então vai ter que ser equipamento. Por isso que, às vezes, no Tour de France, tem uma equipe que chama Jumbo Visma. É a maior prova de ciclismo do mundo e a mais famosa, né? Eles ganharam todas as provas, esse ano eles levaram todas as voltas, a Jumbo. Aí eles usam a Bianchi, que a cor da Bianchi é um verdinho água, parece aquele verdinho ali, é daquela cor. Aí os caras correram no contrarrelógio de preto, com a cor preta. Aí chegou um repórter para eles no final e falou assim, cara, o que aconteceu que vocês... correram de preto com a bike preta e não foi com a cor normal. Sabe qual foi a resposta dos caras? Se a gente fosse usar a bike da cor verde, a demão de tinta que ia mais atrito com o vento. Ia aumentar 30 gramas. 30 gramas. Aí os caras optaram por ir com uma pra você ver um nível que é um atleta mundial quando a gente fala de altíssima performance. Agora, como é que eles conseguem chegar a isso? Monitorando, né? E o amador precisa também. Claro. A tecnologia sai do profissional e chega para o amador. Cara, é sempre assim, né? Imagina, você tá trabalhando... vai pro carro do atleta profissionalíssimo, total. Vai para nós. Você tá trabalhando lá, cara, o teu chefe te encheu o saco, você saiu com os cornos virados, foi um dia horrível. Você fala, cara, você não vai dormir direito. No dia seguinte, cara, você não vai estar recuperado por causa do teu trabalho. Aí você tem filho pequeno. Cara, aí que você não vai dormir de verdade, entendeu? Aí você não vai conseguir recuperar. Você vai, cara, não tem como treinar. Se você juntar o estresse que o amador tem, ele é muito semelhante com o estresse do atleta profissional. O que vai mudar é a cobrança, entendeu? Então, e infelizmente ainda no Brasil, a gente não consegue ter um nível de monitoramento, de deixar os atletas profissionais com condição, por falta de apoio financeiro mesmo. E às vezes tem muito atleta profissional, às vezes o cara trabalha, o cara é Uber, um monte. Não, e às vezes você trabalha em empresas mesmo normais, CLT. Então você fala, cara, como é que você recupera um cara desse, cara? Se a gente tá preocupado, tá vendo, com gramas, entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, que essa realidade é uma realidade da grande maioria da população, que trabalha, tem filho, mas quer treinar, como que ele faz? É melhor em alguns dias ele aumentar seu tempo de sono ou abrir mão do tempo de sono e treinar? Sensacional. Sono. Hoje você precisa dormir bem. É a base da pirâmide. É o que vai te recuperar.
Dormir bem é dormir com qualidade 8 horas, 6 a 9 horas? Que é o basicão. 6 horas já tá bom? Não, aí depende. Por exemplo, o ouro avisa muito isso, né? Você sabe uma coisa que é interessante para essa vida maluca? Os power naps, que é o cochilo. Então, já tem evidência de que, vamos supor, você teve uma noite mal dormida, por qualquer motivo. Aí, durante o dia, principalmente depois do almoço, tipo a siesta, a hora que você comeu, se você conseguir dar uma cochiladinha de 20 minutos, 20, cara, esse carboidrato que entrou, essa cochilada, ela consegue restaurar a noite que ela não foi efetiva. Então, uma das coisas que eu mais recomendo, se o atleta conseguir dormir bem, acorda, treina, almoça, power nap, treino da tarde e dorme cedo, esse cara tá totalmente recuperado. Lembrei da frase do Dr. Henrique Greenberg quando esteve aqui, sono é o elixir da vida. Verdade. Muito bem. Grande Cruvinel, palavras finais, uma mensagem final que você deixaria aí para quem está nos ouvindo. Foi espetacular essa conversa, aprendi bastante aqui, mas o que você deixa de mensagem final aí para quem está nos ouvindo, quer fazer promoção de saúde, ou é o atleta de alta performance que precisa do médico do esporte, o que você diria? Eu diria que se você quer fazer alguma aplicação ou um investimento, que ela seja feita em músculos, né? Que o carboidrato, ele é um dos seus melhores amigos, ele pode ser vilão, mas vai ser a culpa vai ser sua, não vai ser dele, quando ele for vilão, e que dá para fazer tudo, desde que você monitore. Sensacional. Demais. Aprendeu bastante, Muito Moisés. obrigado, doutor. Faria alarme, vocês ouviram isso também? Grande José Cruvinel, muito obrigado pela tua presença. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Doutor, compartilhe, espalhe saúde, informação, diamante da prevenção. Obrigado, pessoal de estúdio. Obrigado, Moisés. Até a próxima. Tchau, tchau.